Boa tarde, meninos. Bom dia, né? Provavelmente tudo bem. A gente vai entrar finalmente no nosso segundo livro, o livro 2. E o livro 2, ele começa falando sobre moda e mediana. Então, até agora a gente viu gráficos, tabelas, média aritmética simples, média aritmética ponderada. Agora a gente vai entrar com as outras medidas de tendência central, que é a moda e a mediana. Bem, não são definições difíceis, são definições muito simples, na verdade. O que é a moda? A moda é o que está aparecendo mais. O nome já diz, né? O que está na moda é o que está aparecendo em maior quantidade. Então, toda vez que eu recolho dados, faço uma pesquisa, o que estiver aparecendo mais vai ser a minha moda. Então, se eu pesquisei as notas de todo mundo e a maior quantidade de notas, o que mais apareceu foi a nota número 7. Então, a minha moda é 7, tá? Ah, professora, mas se eu tiver a mesma quantidade de nota 7 que de nota 6? Bem, então eu tenho duas modas. Aí eu chamo esse conjunto de bimodal, porque ele tem duas modas. Ah, professora, mas se todas as quantidades de notas forem iguais, né? Ninguém teve nota igual, foi tudo 1, 2, 3. Então, de todos os 20 alunos que eu estava pesquisando, de 2 em 2, tive duas notas 4, duas notas 5, duas notas 6. Bem, se não teve nenhum valor que prevaleceu, que passou em relação aos outros, eu digo que ela é amodal. Se a gente ver aqui ó, na nossa apostila, a gente tem essas definições. Amodal, quando não há moda. Unimodal ou só modal, quando tem uma só moda. Bimodal, quando tem duas. E multimodal, quando eu tenho 3 ou mais modas. Esses dois pontinhos aí são exemplos, ó, por exemplo, determine a moda do conjunto a seguir. Aí tem 4, 2, 4, 2, 3, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Primeiro tem que colocá-los, seria interessante colocá-los em rol, em ordem crescente, né? E depois observar qual que está se repetindo mais. Mas olhando dessa forma aí, você pode ver que o número 2 está aparecendo 3 vezes. O 6 está aparecendo só 2 vezes. O 5, 2 vezes. E o restante está aparecendo uma vez só. Então, o que mais aparece é o número 2. Então, o 2 é a minha moda. Minha moda, pois, é o que mais aparece. Basta observar isso. Esse segundo ponto, a tabela a seguir mostra as notas dos alunos de uma turma. Tem aí, 5 alunos tiraram nota 1, 6 tiraram nota 2, 7 nota 3, 3 alunos tiraram nota 4 e 8 alunos tiraram nota 6. Qual que é a minha moda? Minha moda é 6. Por quê? Porque a nota 6 é a nota que mais apareceu. A nota 6 apareceu 8 vezes, tá? Então, é só observar o que tem maior frequência. Muito simples, né? Muito, muito simples. A parte complexa da moda pode vir quando eu estou falando de classes. Porque essa tabela que vocês estão observando aí, ela está me determinando o seguinte: alunos que tiraram nota 1, ponto. Alunos que tiraram nota 2, ponto. Eu não tenho uma classe aí dentro. Eu não tenho alunos que tiraram entre 1 e 2, ou entre 4 e 5, ou entre 7 e 9, igual aparece no restante da página. Aqui tem esse exemplo. Essa outra tabela de notas, ela já mostra, ó, quantos alunos tiraram entre 0 e 2. De 0 até 2, 2 pessoas. De 2 até 4, 2 pessoas. De 4 até 6, 7 pessoas. E assim por diante. Eu tô vendo aí, dá pra perceber que a maior frequência é onde tá a 10, né? 10 pessoas tiraram entre 6 e 8. Mas então qual vai ser a moda? A moda vai ser 6? A moda vai ser 8? A moda vai ser 7? Vai ser 6,2? Qualquer valor que estiver entre 6 e 8 tá valendo. O 8 não, porque o 8, como você tá vendo aí, intervalo aberto, ele tá lá embaixo, né? Mas qualquer valor entre 6 e 7,99999 tá valendo. Então, não dá para eu determinar só olhando qual tá aparecendo mais quando em relação à classe. Daí eu tenho uma fórmula, tá? E essa fórmula vocês têm que saber, têm que decorar, têm que compreender e saber como que resolve, tá? Essa amarelinha aí, ó. Então ela diz o seguinte: a moda é L mais delta 1 sobre delta 1 mais delta 2 vezes o H. Tá, o que é cada uma dessas coisas? L é o limite inferior da classe modal. O limite inferior da classe
que está prevalecendo, da classe que tem a maior frequência. Então, eu vou pegar lá a classe que tem maior frequência e vou olhar o limite inferior dela. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente viu que a classe que está prevalecendo é do 6 ao 8, que é da que tem frequência 10, né? O limite inferior dessa classe é o 6. O 6 é o que tá mais, é a menor nota que eu posso tirar dentro dessa classe. Então, o meu L seria 6, que é o que foi colocado aí, ó, na resolução, que tá um pouquinho mais embaixo. Continuando. Delta 1 seria a diferença entre a frequência da classe modal. Classe modal é essa classe que está prevalecendo. É a frequência dessa classe e a frequência anterior. Então, eu vou pegar a frequência dessa classe e diminuir a frequência anterior. Então, eu venho aqui. A frequência dessa classe é 10. A frequência anterior é 7. 10 menos 7, 3. Então, o meu delta 1 vai ser 3, nesse caso, nesse exemplo. O meu delta 2, eu não vou nem voltar lá, já vou falar direto. O delta 2 é a diferença entre a classe modal, a frequência da classe modal e o que está à frente. Então, o delta 1 é a frequência menos o anterior. O delta 2 é a frequência menos a posterior. Então, eu vou fazer 10 menos 4. 10 menos 4, 6. Então, minha fórmula seria 6, que é o meu limite, mais 3, que é o delta 1, dividido por 3, de novo, mais 6, que é o delta 2, vezes H. O que é H? H é a amplitude. Essa minha classe, olha pra você ver todas as classes dessa primeira coluna, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Essa distância entre esses números, a inferior e a superior, essa distância é de quanto em quanto? Nesse caso é de 2 em 2, né? Se você pegar aí 10 menos 8 é 2, 8 menos 6 é 2, 4 menos 2 é 2, 6 menos 4 é 2. A diferença, ele está andando em intervalos de 2 em 2, né? Então, essa amplitude, nesse caso é 2. Eu coloco aí também no lugar do H. Aí eu só substituo na fórmula e resolvo. Quando ele, nesse caso aí, dá para vocês observarem, quando ele vai resolvendo, ele chega em 6 mais 0,67. Aproximadamente. Então, a minha moda vai ser 6,67 aproximadamente. Poderia dizer que a nota que mais apareceu nesses alunos aí nessa prova específica foi 6,67 aproximadamente. Os valores estão aí ao redor. Beleza, meninos? Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem off, vocês perguntam, ok? Mas moda é só isso. Tá? Se não tiver classe, é só olhar o que tá mais repetido. Se tiver classe, intervalos de classe, aí eu tenho que decorar esse tamanho dessa formulazinha aí. Não é uma forma gigantesca, mas também não é lá pequena, né? A gente tem que decorar. Aí tem aqui esses pequenos detalhes. Quando que a moda é utilizada? Bem, quando eu desejo obter uma medida rápida e aproximada de posição, porque na verdade, tirando esse caso aí do intervalo de classe, a moda eu consigo resolver e dizer qual é a moda só olhando pro gráfico, olhando para a tabela. Então, se eu quero uma resposta rápida, uma medida de posição rápida, a moda é muito eficiente. E quando a medida de posição deve ser o valor mais típico, né? Eu estou procurando o mais frequente. Então, com certeza, se eu estou procurando o mais frequente, é a moda que eu tô querendo observar. Beleza? Então, ok. A outra medida de tendência central que eu tenho também não é difícil, é tranquila, é a mediana. Mediana é justamente o valor que está no meio. O que eu quero saber é qual é a posição que está no meio. Só que para eu olhar qual posição está no meio, os dados que eu pesquisei, que eu busquei, que eu anotei, tem que estar todo em rol, tem que estar em ordem. Porque se eu colocar os valores embaralhados, o que está no meio muda. Se eu colocar em ordem crescente, em ordem decrescente, o que está no meio vai continuar sendo o que está no meio. Eu não consigo dizer que pode ter outro valor ali. Então, eu sempre tenho que colocar os valores em rol para eu determinar minha mediana. Isso é muito importante, muita gente erra porque esquece de fazer isso. Beleza? Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Determine a mediana dos conjuntos a seguir. Olha o que está aparecendo. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 termos. É só você olhar qual é o do meio. Se eu tenho 7 termos, qual que é o termo que está exatamente no meio dos outros?
Nesse caso aí é o 4, né? Porque, ó, eu tenho o 4 que tá justamente na quarta posição. Eu tenho 3 valores do lado esquerdo dele, 3 valores do lado direito. Ele tá exatamente no meio. Se ele tá exatamente no meio, ele é a minha mediana. Só isso. Tranquilíssimo, né? Tranquilíssimo. Aí tá aí falando, um conjunto com 7 elementos, portanto, a mediana é o termo central, logo é igual a 4. Uai, professora, mas aí é muito fácil. Por exemplo, se eu tiver 3 elementos, eu pego o segundo, que é o que tá no meio. Se eu tiver 5 elementos, eu pego o terceiro, que é o que tá no meio. Mas e se eu tiver um número par de elementos, né? Se eu tiver, por exemplo, 4 elementos, qual que é o do meio? Eu não tenho do meio em 4. Bem, vamos ver o que a gente faz. Por exemplo, esse aqui. Olha os termos que eu tenho. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 elementos. Se você contar isso, tem 8 elementos. Qual que é o do meio? Não tem nenhum número que se eu escolher aí, eu vou ter a mesma quantidade de números do lado esquerdo e do lado direito. Por exemplo, é o 4. Tá. Se você olhar o 4, tem 3 elementos do lado esquerdo e 4 do lado direito. Então não é. Ele não tá no meio. Então é o 5. O 5 tem 4 elementos do lado esquerdo e 3 do lado direito. Também não é ele. Eu não tenho um termo médio. Sempre que eu não tenho um termo médio, isso acontece quando a quantidade de termos aí dentro é par. Sempre que eu não tenho termo médio, eu vou fazer a média dos dois que estão no meio. Se eu separar de 2 em 2, eu acho 2 do meio. Nesse caso é o 4 e o 5, né? Se você separar o 4 e o 5, você tem sobra 3 termos de um lado e 3 termos do outro. Então o 4 e o 5, eles são meus termos médios, os dois. E aí eu pego os termos médios e calculo a média. Então eu vou fazer a média entre 4 e 5. Aí é só somar 4 mais 5 e dividir por 2, né? Que nesse caso aqui deu 4,5. Então eu sei que a desculpa, meu Deus do céu. A mediana desse segmento seria 4,5. Beleza? Eu acho mediana mais fácil. É a observação mais fácil, mais tranquila que a gente tem. Porque é só isso mesmo. Se for ímpar, eu pego o termo médio. Se for par, eu pego a média dos dois termos que estão no meio. Ponto. Acabou. Não tem mais nada. E aí tem umas comparações que eles estão fazendo, né? Porque, por exemplo, o estatístico, quando ele vai fazer os cálculos dele, observar tudo isso, ele tem que saber qual é melhor ser usado, em qual momento, quais são os prós e contras de usar um mediano, de usar uma moda, de usar uma média, né? E tem tudo isso aí falando nessa tabelinha. Então, por exemplo, média. Qual seria a vantagem da média? Bem, ela reflete cada valor observado na distribuição. Com a média, eu consigo encontrar um número que é próximo, quase que igualmente, de todos os outros. Ele tá mais aproximado, ele reflete melhor a posição de todos ali. A desvantagens, ela é influenciada por valores extremos. Por exemplo, se nesses 8 termos aí, ó, que tá em cima, se você calcular a média dele, somar 2, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, dividir por 8, né? Você vai ter um valor aí dentro, entre 2 e 8, algum valor aí, 5, entre 4 e alguma coisa, você vai ter um valor por ali. Agora, se eu pegar um valor muito alto, muito diferente dos outros e colocar aí junto, o número muda completamente. Por exemplo, se eu colocar no meio desses 8 termos aí, o número 540. Se eu colocar o número 540 aí, somar todos esses números, dividir por 9 agora, né? Porque vão ser 9 números. A minha média vai lá em cima. A média vai ficar muito, muito, muito distante desses outros valores. Porque os fatores extremos, eles mudam, eles influenciam demais. Se eu estiver falando de salário de pessoas, eu estou olhando o salário de pessoas que ganham 10, 15, 20 mil e estou calculando a média. Eu vou encontrar um valor por ali. Agora, se eu pegar uma outra pessoa ganha meio salário mínimo e colocar ela junto desses outros 3 pessoas, a média vai mudar completamente. Ela vai cair, vai lá para baixo. Então, esses valores externos, eles influenciam demais na média. Coisa que não acontece na mediana e na moda. Na mediana e na moda, os fatores extremos, você não sente eles não fazem diferença. Se eu aumentasse um valor ali, podia ser 1 milhão. De um desses 8 termos, a moda ia continuar a mesma, que é o 2, que é o que está se repetindo mais vezes. A mediana ia fazer uma diferença, porque agora ia ter 8 termos, né? E a mediana ia passar a ser 5, mas tipo uma pequena diferença. Então, não é tão influenciada por valores externos.
Então, esse é o problema da média. A mediana, mediana, vantagem, ela é menos sensível aos valores extremos que a média, né? Que eu acabei de falar pra vocês, ela muda, mas muda muito pouco. E desvantagem, é difícil determinar para uma quantidade grande de dados. Então, imagina eu tenho ali, igual eu tô fazendo uma quantificação de uma população, né? População de Uruaçu, eu tenho 41 mil habitantes. Dentro desses 41 mil habitantes, eu quero achar o valor do meio. Eu vou colocar todos os dados que eu pesei em rol, vou determinar o valor, achar o valor médio para achar mediano. É complicado. Quando eu tenho valores grandes, de termos, grandes quantidades de termos, a mediana ela fica muito... não fica usual, ela fica mais complicada nesse caso. E a moda? Moda, vantagem, maior quantidade de valores concentrados nesse ponto. Então, eu consigo descobrir o que realmente está mais acontecendo, né? O que tá aparecendo mais. Desvantagem, não se presta a análise matemática. Gente, a moda, ela é legal para quando eu quero descobrir o que as pessoas estão usando mais, o que está acontecendo mais, o que estão dizendo mais. Mas matematicamente, a moda não me define um valor, um valor, como se diz, que representa, matematicamente representa de forma igual os outros termos. Igual nesse caso aí de cima, a moda é 2. Mas 2, se você for olhar 2 em relação a todos os outros números que estão aparecendo, o 2 não representa isso tudo. O 2 está representando pouca coisa. O 2 está muito distante da maioria dos números, né? Tá perto só do 3 aí e por aí vai. Então, a moda, ela é mais para quando eu quero saber o que está acontecendo mais ou não, mas matematicamente, se eu for usá-lo de forma matemática, a gente não usa muito. E a gente deixa ela um pouco mais para essas só questões de preferências e tudo. Beleza, até aqui. Acho que eu até conversei demais, né, sobre comparação e vantagem e desvantagem.